aí, mais um Grilo Show. Hoje eu tô aqui com uma pessoa que já foi vereadora aqui de Santo André. A gente vai falar da cidade. Ela é mãe, ela é mestrada, né, mestre em História da Ciência. Ela é professora, foi professora da rede municipal por muitos anos, é professora, porque nós não deixamos jamais de ser professores na luta. Estou aqui hoje com Beth Sirac. Bom dia, Grilo. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o seu podcast. É sempre um prazer, uma alegria poder ter espaços de diálogo sobre os mais variados assuntos. Então, hoje nós estamos aqui à disposição. Sou pré-candidata a prefeita também da cidade de Santo André. Trabalhei no governo Lula no ano passado. Aí a turma chamou e falou: olha, Beth, vai lá. vai lá cumprir a sua missão. Estamos precisando de você lá em outro canto. É isso, é isso. Que bacana, obrigado. É bacana estar aqui porque eu imagino que Santo André, que historicamente é uma câmara tão masculina, Sim. e ser mulher num país como o nosso é muito difícil, que você vai falar muito melhor do que eu. Eu fico pensando aqui, né? Foram 2 mandatos? 2 mandatos. Como que foi isso aí? Ser vereadora numa câmara tão machista às vezes, né? Então, como que é? É uma sociedade machista e os espaços públicos, os espaços privados reproduzem esse machismo porque culturalmente ele está instituído na nossa sociedade, né? Infelizmente. Então, e a política historicamente sempre foi constituída pelos homens, historicamente. E as mulheres, quando começaram a lutar para ganhar este espaço também de fala, de posicionamento, de luta por garantias de direitos, por melhores condições de vida, não foi fácil e não tem sido fácil. E eu fui vereadora realmente por 2 mandatos numa Câmara majoritariamente masculina. Eu fico assim, nossa. É difícil lidar com esse universo, com concepções ultrapassadas, com comportamentos também que não correspondem àquilo que deveria ser uma sociedade Livre, de fato, né? livre, enfim. E eu penso que quando nós mulheres nos colocamos à disposição para conquistar esse espaço de poder, além de tudo, ele é pedagógico. Sou professora. O nosso espírito de professor sempre leva, né, pra Mas isso. eu acho que... Por que pedagógico? Porque é uma forma também de estimular, de incentivar, de valorizar as mulheres, de elas se reconhecerem nessa figura pública que está lá fazendo a disputa, que está fazendo um debate. Eu costumo dizer para as pessoas nas minhas caminhadas, nas minhas andanças, que Santo André tem 471 anos de idade. Já um senhorzinho bem idoso. Bem idosinho, mas nós nunca tivemos uma mulher governando essa cidade. Pois é. Nunca. Então, isso é uma demonstração histórica de que é muito difícil as mulheres ocuparem esse espaço. Muito. Muito difícil. Mas sempre há aquelas que enfrentam esse debate pelo bem da democracia. Eu queria fazer uma fala aqui. Como TDAH que sou, eu estou desesperado para falar, mas eu estou aqui segurando. Mas é porque eu queria pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, quando a gente vê o discurso, e quando a gente fala da figura política, e aí você já foi vereadora 2 vezes, então vamos falar da figura política além da professora, mas você é mãe, e porque eu vou fazer um primeiro marca-texto aqui. A gente vê as pessoas falando como discurso. Eu conheci a Ana, sua filha, Sim. no movimento estudantil. Sim. Então você vê uma jovem muito bem formada, muito consciente, muito crítica, reflexo de uma educação. Por isso que eu queria fazer esse marca-texto, por quê? Porque é muito fácil a gente discursar. Sim. Uma boa mãe, uma ótima mãe. Ela fala do feminismo, mas como eu conheço sua filha e vejo a combatividade dela, e conheço a sua combatividade também por vários momentos aí que a gente se cruzou, né, por questões políticas e tal. É isso, eu queria vou dar esse marca-texto, porque eu acho fundamental isso. Porque às vezes a gente vê no discurso aí, todo mundo fala da família, né? A família. Não, mas eu tô falando aqui, eu sou testemunha. Formou uma ótima garota e combativa. E reflexo seu, com certeza. Sim. Porque imagino que das dificuldades. E aí queria fazer um outro ponto.
Ela tem uma frase. Ela, pode falar. A frase dela é assim: mamãe me ensinou a lutar. É Uma isso. coisa linda, né? Pô, Muito lindo. e lutar é o que a gente tem. E, assim, você vê, esse espaço aqui é de luta contra o pai também, né? Mas é pela paternidade atípica. E aí eu vou até pra gente começar a construir o diálogo também nessa volta, para falar um pouco da questão da neurodiversidade, né? Porque a gente também tem essa questão da bandeira de ter pouca representatividade ainda, né? Muitas vezes a gente sofre preconceito porque quem é funcional, que nem você ser TDAH é funcional para as pessoas esquecem que você vai ser disfuncional em alguns momentos, né? Uhum. E no caso do autismo, ainda que algumas comorbidades são mais severas e são mais significativas e perceptíveis também, então a gente passa por muita coisa. E aí, Beth, para a gente começar a falar sobre também a sua pré-candidatura e você ter uma experiência longeva tanto na educação quanto na construção da cidade, seguinte, a gente que é neurodiverso, famílias atípicas, a gente sofre bastante. Sim. Eu fiquei devendo muito dinheiro, porque quando eu descobri que eu era autista, até conversei com você um pouco fora do ar, né? Saí fazendo um monte de formação e tal. A gente não sabia que tinha que pagar tudo muito caro, muito caro. E, bem, é difícil. Então, transporte é difícil. Às vezes a criança tem que sair de um lugar e para o outro. E a gente tem espaços na cidade que poderiam ser utilizados, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas aí de uma forma geral. Como que você vê, assim, pensando na luta, em todas essas dificuldades, porque, querendo ou não, são as causas, são as bandeiras. Você, quanto mulher, lutou, tem esse exemplo prático de vida na política e tal. E aí, para as famílias autistas, para as famílias atípicas, como você percebe que as políticas públicas podem ajudar? Como você está aí, eu vejo que você está dialogando com as pessoas para formar os seus planos aí de governo, isso Sim. é essencial. Mas como que você está organizando isso? Ou como você pensa isso até como professora? Sim. Obrigada, Denis. Inclusive, ontem eu participei de uma live com vários grupos de organização da sociedade civil relacionados a essa temática, que tem tomado o debate na cidade por conta da gravidade do assunto, em decorrência do desmonte da aplicação de políticas públicas para os alunos, para as famílias que têm algum familiar, alguma criança, algum aluno PCD, né? Isso. Então, é um debate que a gente precisa fazer, é um debate que a gente precisa enfrentar. No meu programa de governo, na construção, porque nós estamos em processo de construção do programa de governo, e não sei se você sabe, nós criamos uma marca que é, neste período de pré-campanha, escutar e construir. Eu tenho dialogado com muitas Tô vendo pessoas. sua andança, hein? Tá andando, hein, mulher? Ave Maria. Tem que andar, mais do que os homens, inclusive. E nas minhas andanças, nos diálogos que eu tenho estabelecido com a cidade, com os grupos, tudo aquilo que as pessoas nos trazem, eu remeto ao programa de governo. Então, para deixar claro aqui que pegar o sentimento do povo mesmo. Nós não estamos construindo um programa de governo com algumas pessoas. Esse diálogo, esse feedback da população, do que elas me trazem e esse retorno para a turma que está lá, né, construindo no embate, o governo, sofrendo. está acontecendo. Então, sobre esse assunto, evidentemente que, como eu disse ontem também na live, é muito importante o poder público atuar. Tem que atuar. Então, vamos pensar na educação, que é o primeiro reflexo, né? Porque desde 97, quando o Celso assumiu a administração, ele tinha tido uma administração, não tinha reeleição, enfim. Quando ele retomou em 97, nós criamos nessa cidade, nós criamos um marco, um paradigma. A diretriz política da Secretaria de Educação era exatamente essa, educação inclusiva. Não havia a inclusão das crianças com algum tipo de deficiência na sala de aula convencional. Elas eram segregadas. Sim. Ou ia para uma escola só para este público, ou ficava em casa escondidinha, ou numa situação de precarização, entendeu? Precariedade. E nós criamos a política de educação inclusiva. Isso foi muito importante, foi um marco. Nós absorvemos esse público que estava segregado. Sim. E aí começamos a desenvolver, então, além das diretrizes, as ações, os projetos que davam suporte
tanto para os professores, para os profissionais da educação, como também para as famílias. Certo. Ou seja, tanto no aspecto pedagógico, de sala de Sim. aula, de construção de aprendizagens, como também do suporte clínico. Certo. Porque muitas crianças necessitam, Sim. dependendo da sua especificidade, de um especialista Ou da vários área, ou especialistas, vários como o especialistas. caso dos autistas. Exatamente, vários especialistas. Mas foi uma construção, né? E foi um marco importante na história da política educacional da cidade de Santo André. Sim. E hoje, quando nós nos deparamos com estas famílias, com esses alunos, com os profissionais, a queixa é muito grande. Houve um desmonte desta política na Secretaria de Educação, gravíssimo. minimizou os serviços, precariedade de atendimento, falta de funcionários, de servidores. Ou seja, nós vamos ter que requalificar, trazer novos profissionais, fazer concurso público, Exato, concurso criar público, essa muito rede, criar essa rede de proteção para as famílias, ampliar os serviços. Uma das grandes queixas é o CAEM não dar conta da forma como ele está organizado hoje, Uhum. de atender as famílias e as crianças, né? E outra queixa também muito grande, as mães, muitas mães solos, Não é. o grande- famílias eu que não auxiliei têm muitas que no tem mesmo outro tipo processo. de organização, que estão em situação de vulnerabilidade, não tem condições de ficar fazendo esse deslocamento o tempo todo. Exatamente. Então, nós vamos ter que ter um Vai da transporte. ecoterapia, vai pro TO, porque assim, é a minha experiência. É. Aí você sai do psicólogo, vai pra onde? Pois E se é. você não tem recurso, não tem transporte. Por exemplo, Santo Não André é precário na questão do transporte público, porque não tem um programa que atenda Isso, essas nós vamos ter pessoas que- para... Eu falei isso ontem, nós temos que criar um programa específico para atendimento a essas famílias, para os alunos, para as crianças poderem fazer esse um parênteses deslocamento. importante. Só Aham, não, para só pra finalizar. concluir, aham. E uma outra questão é a gente estudar a possibilidade de criar um CAEM no 2º distrito. Fundamental. Você vai diminuindo diminuindo esses deslocamentos, Sim. entendeu? E ampliando a demanda. Então, isso é fruto do diálogo. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque assim, quanto família típica, a gente tem várias demandas. Só para você ter uma noção, tem um dado que diz que os pais atípicos eles estão tão estressados quanto um soldado na guerra. Isso é muito real. Porque a fadiga é emocional, é Sim. financeira, Sim. é complexa. Tem a Episteme, que é um instituto, que ele é uma ONG, que o meu filho fez por lá um tempo, que a gente não achava as demandas, foi muito importante, agradeço muito eles, inclusive eles ajudaram a gente também pra caramba. E é uma ONG, e ela é presidida pela Amanda, que é uma mulher autista. Então, assim, a minha preocupação é exatamente essa, de não ouvir a população, porque às vezes a demanda é muito específica. Sim. E qual que é o meu outro medo? A gente tá vendo várias pessoas se dizerem da bandeira, mas estão levantando só porque, infelizmente, eles estão colocando como que é o assunto da moda. E, por exemplo, você, no seu discurso, a seriedade, a construção, eu tô ouvindo um parte da exercício. história. Exatamente. Diferente. É isso. E eu tô vendo que o seu exercício é de ouvinte de fato. Porque uma coisa é você falar, vamos ouvir as famílias. Então você já tá vindo aqui com algumas soluções de pensar. E até aí eu vou fazer você me escutar agora nesse sentido. Sim. Você sabe que tem um Reabilita, que fica Sim. ali na Vitória Régia. Sim. O Raulzinho, quando estava no processo de diagnóstico, ele foi lá, porque teve um mutirão. Não porque lá tem neuro... Sim. que é um problemão, né? A Você história sabe do como que mutirão. é. Porque aí é neuropediatra, né? Fomos lá. Maravilhosa a mulher que atendeu. Inclusive, ela foi incrível porque ela deu o laudo da prefeitura. E ela deu um laudo subjacente pra gente também, que ela considerava mais real, só que ela falava que... aí tinha umas questões lá. Foi ótima. Mas por que eu tô falando isso? Eu andei por aquele espaço. É incrível o espaço, é bom. Sim. Só que tá ali um elefante branco que poderia estar sendo utilizadíssimo. Fica aí um ponto até para você comentar também. E a gente fica desesperado, porque TO, psicólogo e fono, que seria o mínimo, tem lá, inclusive. Tem lá. E não tem um autista indo lá. E um monte de gente desamparada. E eu fiz muito esse trabalho de ajudar, que você falou das mães solos. Muita mãe solo que eu ajudava. Porque quando eu fiz as pós-graduações, eu ficava muito tempo na espera ali, que eu estava esperando ser chamado no concurso público de São Paulo, e a gente ficava ali auxiliando as mães. Então, a gente fez um trabalho de base nesse sentido de que
aquelas mães que estavam desamparadas. Então, de passar um exercício, de ajudar a criança a ficar menos ansiosa, Isso. porque tem essas questões todas Sim. e tal. E aí eu queria que você falasse, como você também foi vereadora, eu sei que você era uma vereadora de fiscalizar e tudo, o que você acha desse espaço? Não sei se você já viu lá como ele tá Do agora. Campestre ali na rua, em Isso, da frente à Vitória. igreja São Judas, É. né? Eu conheço aquele espaço. Na verdade, também, aquele espaço teve a participação na ocasião do governo federal, porque quando ele foi criado para traumatologia. Certo. A cidade tinha muito, não só em Santo André, mas de um modo geral, até pelo estilo de vida das pessoas e o trânsito, comportamento, enfim, muita traumatologia, muito acidente de carro, muito acidente de moto, e que nem as UPAs, nem mesmo o Hospital Municipal, era o espaço de dar conta desse tipo de atendimento. Então, foi feita uma parceria e criado ali esse centro. Que acho que depois eles devem ter dado essa outra destinação. Mas sabe o que me deixa triste? É que já que vai fazer, faz para valer, Faz. entendeu? Não dá para ser amostra grátis. Só pra Sabe o propaganda. que é amostra grátis? Você vai lá no médico seu lá e ele te dá uma amostra grátis de pouquinho. É ótimo, só que você não tem mais depois. Depois você não tem. É maravilhoso. Entendeu? Acabou. É isso. Eu acho que a gente tem que ter seriedade, continuidade, escala, acolhimento, trabalho com as crianças, esse suporte, porque tem que ter o suporte pedagógico, que é Sim, uma coisa, que é e tem que diferente ter o do- suporte da saúde, que ele é complementar. E eles são E concomitantes, né? eles, Eles nem se separam. por isso que eu digo, na entrevista que eu dei ontem, eu falei, não dá para ter um governo ou mesmo a secretaria que não tenha como princípio a intersetorialidade, Isso. a transversalidade, Perfeito. o diálogo entre todas as áreas, Sim. porque senão fica precarizado. Sim, sim. Fica aquela coisa que nós que somos educadores sabemos Sim. muito bem, que é a educação bancária, cada coisinha na sua caixinha, Pote, que não exatamente. dialoga e que não faz a avaliação, o diagnóstico, mesmo os serviços serem E que os profissionais também não otimizados. dialogam, né? Porque é E importante. aí não dialoga, e os serviços acabam não sendo otimizados. Exatamente. Está entendendo? Sim, Então, essa outra queixa, eu também já ouvi bastante, já me Excelente. falaram muito do Reabilita. Show. Existe o equipamento e como que a gente utiliza isso bem. Evidentemente que na eleição, e eu sendo eleita, né, na possibilidade de ser eleita, vamos dizer assim, por uma questão de Por isso que eu tô fazendo cuidado essa pergunta pra jurídico. você, porque eu sei que prepare e consciência da coisa você tem. Não tenho. Por isso que eu disse isso a você. Você não está entrevistando uma pessoa que caiu de paraquedas. Primeiro que eu sou da educação. Exatamente. Segundo que, junto com a Selma Rocha, que foi a nossa secretária na ocasião, e a Esther Azevedo, Silvio Dalólio, Sandra, você lembra dessa sim. turma aí? Sim. Gente que, comigo e tantas outras pessoas, ajudaram a construir essa política de educação inclusiva que não existia. E no Estado continua não existindo. E depois foi esvaziando com as mudanças, né? Com as Infelizmente. mudanças. Mas a gente precisa agora olhar isso com cuidado. E eu acho muito importante que esses grupos organizados, eles se coloquem, se Tem a voz, posicionem. de fato, né? Tem a voz de fato. Que, Sabe? aliás, aqui seu espaço de voz, viu? Pode mandar. Pai é tipo, como é tipo, quiser Isso. falar, manda pra É gente. muito importante, porque uma das marcas que nós estamos desenvolvendo no nosso programa é exatamente cidade inclusiva, cidade participativa, cidade educadora, cidade inovadora, cidade saudável, cidade agradável. São essas marcas exatamente para tratar do conceito. Sim. Eu não quero Fundamental. amostra grátis, eu quero conceito. Perfeito. E eu aprendi. Pra ser política de fato, E eu né? aprendi no conceito. E você sabe disso, você é professor. Quando nós estamos num processo de sala de aula com os nossos alunos, conceito. construindo o conhecimento, você vai no conceito. É no Depois conceito. você vai no exemplo. Exatamente, perfeito. Entendeu? Aí, porque meu aluno sabe disso. Gente, é o conceito, domine o conceito da Domine coisa. o conceito. E como eu tenho o Perfeito. conceito, Sim. aí qual que é a grande sacada disso? E eu adoro isso falar mesmo, sobre isso isso, sabe por quê? Aham. Porque eu levo vantagem. Sim.
É isso. E aí eu tenho que falar, eu Lógico. tenho que fazer, eu tenho que falar, Levante, desculpa, levante, é cada isso aí, um que é levante isso, os seus potenciais. E aí eu vou é dizer a isso mesmo. você, eu participei da história, participei da construção, eu sou professor e posso dizer a você, nós temos que ter o conceito. Se você tem o conceito, o que você vai oferecer tem que ter coerência. Perfeito, perfeito. Coerência com o conceito e coerência com a demanda. Entendeu? Sim, Com a demanda. É para o autista, é para o síndrome de sim, Down, sim. é para os O PCs, PCDs em forma enfim, geral, né? os PCDs de De forma forma geral. geral. Nós temos que olhar para Para todos todos. e para Sim, sim. cada um com a sua especificidade. Ontem até me perguntaram, mas na escola, a avaliação é Certo. uma avaliação única? Não Deixa eu pode. aproveitar de fazer uma pergunta. Assim, Sim, eu e a minha companheira, né, Amanda, você sabe quem é conheço, também, né? sim, Combativa também, né? sim. Sabe? Mulher guerreira, Linda, né? linda, linda, Ah, linda. eu sou extremamente apaixonado, né? A ruiva Muito, linda. maravilhosa. Beijo, mozão. Então, mas qual que é o ponto? Eu e a Amanda, a gente teve que fazer vários embates, porque, como você bem disse, você sabe que houve. Eu sei dos programas, mas houve um esvaziamento deles, né? Dessa Sim, pauta inclusiva, infelizmente. Porque a gente sabe que quando chega perto das eleições aí, o pessoal começa a falar de inclusão. Mas a gente sabe que, sim. infelizmente, no montante, no geral, não é tanto. E eu sinto na pele, né? Infelizmente. O que acontece? Você sabe que tem a seletividade no autismo, né? A Tem. seletividade uma das comorbidades muito complicadas dos autistas. Para quem não sabe, rapidinho, seletividade, a pessoa pode ter, às vezes, assim, um problema com a temperatura, com a textura, com a Sim. forma, com a cor do alimento, que faz ela não comer. Pra vocês terem noção, eu descobri esses dias que eu sou TDAH e TDAH também tem seletividade, que eu nunca aceitei um prato que o feijão estivesse sobre o arroz. Que eu já passei fome por causa disso. Eu só percebi a seletividade na terapia, esses dias atrás. Porque a gente vai tratando, a gente vai descobrindo algumas coisas depois de adulto, infelizmente. Mas por que eu tô te falando isso, Beth? O Raul, a gente faz utilização do serviço público, tá? O Raul vai na Sim, creche no Dermercindo, que é um aparato bom. sim, Quantos profissionais excelentes. sim, Tem lá a PAE, é que tem as siglas são diferentes como eu sou do estado e do município de São Paulo, sim. as siglas mudam, mas tem Aham, o pessoal que é da inclusão, a isso. Karina que trabalha lá como menina agora, pessoas maravilhosas, mas falta coisa, dá pra fazer mais coisas e tal. Mas por que eu tô falando isso? O CRASA fornece o alimento. O Raul com a seletividade, o garotinho só come a comida ou da avó, que é Beth, por coincidência, Aham, também. Você conheceu ela também, inclusive, acho que uma vez. E da avó Ney, que é a minha mãe. Só uhum. come a comida das duas avós, o danado. A gente faz igual, ele não come. Isso é seletividade, ó, pra você ver. Eu sei que pra alguns parece uma maluquice, mas é isso. Uhum. A comida não entrava. Só pode ser do CRAS. A gente teve que fazer um AUE. Você sabe que a Amanda, pra fazer o Tô AUE, somos bom, sabendo. né? Você sabe que a gente é bom fazer um AUE. Sim, Meu filho vai ter o direito. E aí, por qual que é a minha preocupação? Agora eu vou só formatar isso daqui, porque é um relato importante pra você. Então, seguinte, pra você entender o contexto da pergunta. Conseguimos. Hoje o Raul pode levar a comida dele, o pessoal é maravilhoso. Porque aí o pessoal da escola é maravilhoso, né? Os trabalhadores sim, ali, sem nossa, aí é. dúvida. Você também Sim, tá aí na rua, sim, sabe? Os professores são ótimos. A professora do Raul é sim, maravilhosa também. Só que qual é o ponto? O cansaço, você já tá tão combalido de outras coisas. A gente que é da família, tipo, já tá tão cansado com tanta coisa que tinha que ser uma coisa tão simples e não é. E aí você vê, teve a questão do leite também. Então, tá entendendo, assim? sim. A A complexidade. complexidade de dor também. Aí por que eu Sim, tô te falando isso? A pergunta, assim, então é: o que a gente pode fazer assim mais efetivo, e pela sua experiência, que daria para fazer com que essas mecânicas não fossem tão desamparadas? Porque o AT, que é o auxiliar terapêutico, é lei federal, é sim. direito lá na lei Benespiana, tem uma parte. Uhum. Por que você acha que tem esse choque? Você que pode ter experiência, passa essa visão e o que você acha que daria para fazer e mudar É e que são tal. duas perguntas Sim, aí, né? eu sei que é complexo, mas é que Sim, sim. pela sua experiência você vai Em me dar relação à luz. alimentação Aham. das crianças, eu não tenho. Então, por isso que eu digo novamente, é o conceito. Se nós estamos preocupados em realmente aplicar uma educação que seja de fato inclusiva, que as especificidades. Quando a gente fala de especificidade, a gente não Uhum. está falando de uma palavra isolada. É Nós verdade. estamos tratando de uma questão que é complexa, assim. Cada PCD Trata da saúde dele, né? tem a sua dinâmica, tem as suas necessidades, tem todo um trabalho que tem que ser feito para atender ali aquilo que é de cada um. E que infelizmente alguns tratam como frescura. E não é. Pois é, mas sabe que é isso? Mas é herança, né? Como nós não tínhamos esses diagnósticos, e a medicina vai avançando, os Sim, sim. estudos vão avançando, e a gente, por isso que a ciência é importante,
nós vamos adquirindo aí o conhecimento para saber que determinada coisa não é manha, Perfeito. né? A É gente, isso. quando, né? A Não, minha geração e é. as anteriores, isso é frescura, Eu isso é chamava de manha, esquisito, né? Era esquisitinho. o Ele bate no esquisitinho, corpo, parece é maluco. É bobinho, né? inquieto. Essas coisas Isso que mesmo. eram, que é um Infelizmente. determinado bullying, o bullying da desinformação. Tem o bullying Perfeito. da maldade e o bullying da Isso. desinformação, né? Infelizmente. É verdade. É Enfim. isso. Por isso que nós temos que ter uma cidade pedagógica, uma cidade educadora. Todos os espaços precisam ser espaços de construção de conhecimento, de apropriação de conceito, de interação. Não pode ficar segregado. Mas voltando à sua pergunta, em relação à alimentação, evidentemente que não tem. Eu não vejo. Não deveria haver um questionamento sobre isso, não deveria haver empecilhos sobre isso. A rede, o sistema precisa estar organizado. E organizado nesse sentido, olha, a alimentação dele vem de casa uma determinação médica. E tava Acabou! no laudo, inclusive. Acabou! Você vai discutir com a autoridade da área, que é o médico? E eu sei de crianças que não comem na Entende? escola que acontece isso Pois ainda. então, nós temos que ter aí. Casos gravíssimos. Nós temos que. Por isso que eu digo, nós temos que reorganizar a rede. Certo. Tem que reorganizar a rede, tem que oferecer formação permanente, continuada, estímulos de trabalhos, envolvimento com a família. Quando a gente fala de participação, uma cidade participativa, é para que esses espaços sejam dialogados. E com mediação de conflitos, porque eu entendo isso. Às Sim. vezes o desgaste da Não, vida das pessoas é tamanho que luto o ninguém dia inteiro, né? aguenta mais. Sim, tá Acaba que e o profissional na ponta lá também está exaurido também. exaurido, sobrecarregado, sala cheia, Exatamente. muitos tipos de PCDs diferentes que você tem que dar conta. Então a gente e falta funcionário de suporte, entendeu? Aí você vê, ó, E aí se acaba o quê? entra, Acaba que isso já melhorava. aqui na base, né, no chão de escola, quem não devia estar brigando acaba brigando. Exatamente. E quem deveria estar preocupado não está se importando. Perfeito. Tá entendendo? Sim, claro. Essa é a diferença. Ou a gente trata as questões de forma horizontal, Certo. ou a gente vai ter sempre essas relações de atrito pelo desgaste, pelo estresse, pela falta de uma política mais cuidadosa em relação ao atendimento às nossas crianças, seja na alimentação. Ou seja, seria simples resolver, né? Não é tão é uma questão. Quando eu falo do conceito, eu pareço Sabe uma coisa repetitiva. interessante? Não, mas ó, como você está falando dessa questão da amplitude de como você está pensando esse plano e tudo mais, né? De como você está organizando a coisa, o que eu acho legal, e aí também quanto educador e tal, é que assim, isso gera conscientização ampla. Isso. Porque às vezes as pessoas, assim, a gente tá aqui falando dos neurotípicos, mas veja bem, a criança que é típica que tem na sala de aula, quando a gente fala de educação inclusiva, tem que ser inclusiva para ela também. Porque ali tem uma criança típica que são, às vezes, de condições financeiras diferentes, que tem, às vezes, estímulos muito distintos pelas mesmas questões sociais ali que estão embarcadas na sua história. E aí, por que eu tô falando? Que é uma paradinha assim, tipo, sinistra mesmo sabe? Porque, querendo ou não, as famílias atípicas, elas passam a se informar depois que tem o laudo. A verdade é essa. Tem muitos. Quem não sabe? Eu não sabia de muita coisa do autismo. E aí, quem não tem uma criança atípica, nem na família, nem no pai, ela não tem a menor noção. E a gente tem que respeitar essas pessoas dentro da sua ignorância, que é o que você falou que muito também é fruto da ignorância. E o que é legal que eu tô vendo, por isso que eu tô falando, que não é só discurso. Porque as pessoas têm que entender, assim, que tem a retórica, que é o blá blá, o quais. Quem teve lá de filosofia comigo ouviu falar isso. O retórico, ele vem aqui e fala, dá um show, você fala muito bem, é professora, mas a sua fala ela não é retórica, ela é filosófica. Ela tem epistemologia. Porque da maneira com que você está me falando aqui, se apresenta essa ideia de conceito que você está falando, o seu conceito quanto conceito, né? É legal de ouvir, por quê? Porque eu acho que a gente tem que ver preparo de parte de quem quer, tá afim de ir pro poder público, que é exatamente esse. De entender o seu papel, de construir coletivamente, de ouvir, de escuta ativa, que você veio aqui e trouxe coisas de que você ouviu das pessoas. Tem gente que ouve, mas não ouve, né, Beth? Vamos falar a verdade. Tem gente que ouve, mas não ouve. Né? Faz de conta. E aí você tá falando isso, e que aí me traz uma reflexão positiva sobre o seu trabalho aí que vai se construindo. Que é, vai com a sua conscientização coletiva, porque você está preocupada no amplo. Isso. Você está preocupada com a complexidade, com a interseccionalidade da coisa. Isso. Que é uma palavra que eu sei que é difícil, gente, mas é assim, ó. A gente, como ser humano, é muita coisa.
Então, assim, a gente não é só um só. A gente é geografia, a gente é história, a gente tem um monte de coisa dentro da gente. Então, quando eu falo essa palavra que parece muito difícil, é que, na verdade, a gente tá tentando ver o mundo de 360 graus. O mundo não pode ser visto só do nosso umbigo, ele é amplo. Então, quando a gente olha para um copo d'água, então a água tem aqui a parte que é química, mas tem a parte que é física porque ela evapora, tá vendo? Então, tem um monte de coisa. Tem o vidro, tem vários elementos aqui de um copo d'água. Então, a interseccionalidade, a gente se preocupar com tudo que engloba aqui, ó, todas as questões que englobam. Se falta água, tem questões geográficas, faltou chuva, entendeu? Então é só para um professor, né, fazer esse adendo. Porque A gente não porque a perde gente é do essa povo mania. também, né, Beth? A gente não pode deixar muito difícil pro povo. Mas o seu plano tá muito claro, tá simples, isso eu acho legal pra caramba. Pensando de plano como plano mesmo, de vida, porque tem que ser, né, Beth? Porque não dá pra gente ficar complicando Sabe que a cabeça do povo aí, né? Que estão não, complicando tanto. você colocou, né? Eu gosto muito de falar. A gente, como vem da educação, a gente fala da episteme, da epistemologia, que é a produção, né, do conhecimento. Mas também tem uma outra palavrinha difícil, mas que eu vou traduzi-la, que é as questões axiológicas. O que é isso? São os valores. Valores. E a gente tem que buscar os valores afirmativos. E dentro de uma escola, de uma sala de aula, de uma política de educação, uma política de governo, os valores são fundamentais para as relações Sensacional. humanas. Entendeu? Sim. Então, se nós queremos uma cidade justa, igualitária, nós temos que partir de alguns valores e de alguns princípios. E que eles precisam ser humanizantes, entendeu? Sensacional. Então, a solidariedade, a amizade, a cooperação. Né? Então, são valores que Estar são no mundo com o mundo, estar como diria no o mestre. mundo com o mundo e com as suas divergências, com as suas tensões, Sim. com as suas disputas de espaço, com esses tensionamentos, né? Mas se a gente produz relações que sejam humanas, saudáveis, esses tensionamentos, eles são muito mais na linha da argumentação do que na linha da fake news, do que do na vazio linha aí, do né? vazio, da mentira, né? Que a Como gente... pode, né? Da manipulação mesmo, da boa vontade das pessoas. Mas eu acho que o poder público ele pode ser um grande indutor desse tipo de aplicação de políticas que, de fato, chamem a atenção e a reflexão para determinados assuntos. Eu vou dar um exemplo que eu dei ontem, agora eu vou tratar de um exemplo. Eu fui numa atividade no Clube Atlético Aramaçã e o diretor de cultura me chamou para mostrar um projeto que eles implantaram lá do Banco Vermelho. Certo. E tem um totem explicando, não tem só o banco, mas tem um totem lá. O que é o Banco Vermelho? É o feminicídio zero, é a luta de combate à violência contra a mulher. E as duas mulheres que criaram esse projeto são até de Pernambuco, mas elas estão espalhando isso para o Brasil, fora do Brasil. Veja só, isso não requer recurso financeiro. É só vontade. Isso é vontade política Vontade. de chamar a atenção. Em cada praça, nós poderíamos ter um banco vermelho, um totem explicando o que significa isso. Para quê? Para chamar a atenção sobre o assunto. Sim, As questões precisam estar em pauta. concordo. O combate ao racismo, o combate ao feminicídio, a homofobia, o combate à homofobia, o combate ao capacitismo. É o que você Mas falou, se valor, essas né? coisas não estão postas Isso são valores, né? ou através de simbologias, através de ações, de espaços de debate, a gente tem a Casa da Palavra. Que tá A em gente, funcionamento pois quebrado. a gente tem a concha acústica. Pô, eu lancei meu disco a na gente Casa tem da o Palavra, Teatro acredita? Carlos E olha, tá lá Gomes, parado. a gente tem o Conchita de Moraes, a gente tem as praças públicas. Nós temos tantos espaços de diálogo Incríveis, né? nessa cidade. Basta vontade política para organizar. Tão simples. Nós temos que tão criar simples. uma agenda cultural para a cidade que traga as várias expressões artísticas, mas que também traga as várias possibilidades de podermos filosofar. E filosofar não é coisa de maluco, é coisa de gente que filosofar é está... pensar Já fora da falei caixa. errado de novo. No sentido pejorativo que as pessoas trazem. Não, sim, não. Maluco no sentido assim, não Pejorativo. está Ruim. produzindo.
que é também um capacitismo. Sim, é. Que é uma Que forma é o que eu sofri, né? Por ser. Imagina, Você é de ciências professor de humanas. Sou professor de história. É que assim, minha formação é de história, mas dei aula de filosofia por muitos anos, porque a gente vai se formando, geografia. E a figura do É, a Einstein, figura você do- já é. reparou a figura do Então, Einstein? exatamente. Também é outra forma Mas de... eu acho que aí, aproveitando, tem a ver com essas questões de valores, né? Porque quem pensa fora da caixinha é melhor ser tratado como um maluco, porque aí sai do que é comum. Então, mas é exatamente Esse é o isso. perigo da coisa, Beth. É Porque exatamente a isso. galera quer que você pareça maluco. Fala, o Denis é maluco. É doido. Manda. Para não Por ter quê? que... Então, é Me isso. desarma, porque É isso. assim, não, porque esse cara aqui tá falando coisa, tá falando que, olha, tá falando que nossa política, entendeu? Porque essa galera que tá no poder às vezes e gosta demais de fazer propaganda do que executar de fato, É. ela vai querer desbancar você como? Te chama de maluco, é mais fácil. Mas E a a filosofia. sociedade pensa Eu, assim. eu quero fazer uma pergunta da escola cívico-militar, vamos puxar esse Vamos lá. gancho? Vamos. Filosofia, história, tá sendo atacado sempre. Já foi estudos sociais durante a ditadura. Aí vem essa orla aí, escola cívico-militar. Aí eu vou fazer essa pergunta com 2 blocos de reflexão. Primeiro, quanto educadores mesmo, que na minha opinião é um absurdo. E aí quanto pessoa atípica e pai atípico, eu servi o exército, às vezes não conseguia ficar em forma. Eu já fiquei preso no quartel, porque eu não ficava conseguia, eu tinha ciricutico de ficar parado ali. Imagina, são TDAH, hiperativo. Sim, eu sei. Imagina, eu passei muito mal no exército, assim, porque pra mim era muito difícil. Ansiedade, uma série de coisas. Aí eu fico pensando assim, quanto o pai de uma criança autista, eles estão esperando um comportamento uniforme. Que a militarização é uniformizar as mentes, é sim senhor, não senhor, e pouca reflexão. Mas eles querem colocar a gente pra falar de ética e de política. Olha que engraçadinhos, né? Nesse projeto deles aí. Então, desses 2 blocos de reflexão. Primeiro, ó, pra mim, um absurdo a escola cívico-militar, porque ela não é inclusiva, ela vai excluir. Ela vai impedir muitas crianças de aprender, principalmente as neurotípicas. Vai dificultar o processo. Segundo, e aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, e aí pensando na educação em geral. O que é esse desmonte para nós como professores? Você saber que um cara aposentado que não é da educação, que é de um setor que é a segurança, como se a segurança no Brasil tivesse ótima, né? Maravilhosa. Sim. Aí, beleza. Esse cara vai vir para receber 2, 3 vezes mais que eu, sem preparo. Como você pensa isso? E a gente viu que a escola cívico-militar, eu até fiz um vídeo fazendo uma ironia, enfim. Porque quando teve a manifestação, a apresentação do projeto de lei para votação na Assembleia Legislativa, os estudantes foram lá se posicionar contrariamente ao projeto. O que aconteceu foi aquela barbaridade. Foram Total. presos, foram machucados, Violência. agredidos. Ou seja, de cívico ela não tem nada, Nada. não tem nada de civilidade nesse sentido. Então, você disse tudo, Denis, porque se nós queremos nós somos uma sociedade plural, Sim, nós somos uma sociedade diversa, querendo alguns grupos ou não. perfeito. Entendeu? Querendo ou não. E a democracia e o fortalecimento da democracia passa por aí, por entender que nós não somos iguais. Nós temos Ótimo. as nossas diferenças e tem desigualdades, inclusive, né? Muitas desigualdades em relação à forma econômica, cultural, social. E a escola cívico-militar, ela tem uma proposta. Ela tem uma proposta. Assim como a tal famigerada escola sem partido, que tinha um partido. Você lembra que eu fui brigar Né? lá, né, Que na Câmara. Eu sei. Que tinha um partido, sim. Lógico que é o Entendeu? deles, né? No caso aí. Acontece que, como você trata as nossas crianças PCDs ou outras crianças que têm determinadas outras diferenças numa escola nessa que tem um padrão de comportamento, um padrão de pensamento e que tem muito a coisa... Uniforme, né? O uniforme, mas muita coisa de estabelecer o comportamento. Você tem que agir assim, você tem que pensar assim, você tem que sentar agora, Não, você tem que ir no senhor. banheiro Sim, senhor. agora, você entendeu? Essa Absurdo. padronização, ela é cruel. Cruel, perfeito. Ela é cruel. Muito cruel. Cruel. Se existem pessoas, famílias que se adaptam ou que têm um pouco desse perfil, então aí é uma coisa muito do Estado ter uma escola que seja vinculada
aos Mas eu acho que aí funcionários, tem uma etc. etapa da vida Mas pra pessoa. aí é uma A escolha. militarização, ela tem uma etapa da vida, né? Assim, eu acredito que assim, se a Tem. pessoa tem essa proposta, porque não vamos demonizar os policiais militares, são Isso, trabalhadores, né? Não é nada disso, isso. né? Tem amigos PMs, inclusive críticos. Acho que é importante a gente frisar isso daí, né? Porque, Sim. assim, o ponto aqui a gente está falando sobre educação, então a educação tem que ser feita por educadores. Eu acho que isso é importante, que Isso. sejam especialistas na área. E se for o militar, que seja na fase adequada da militarização, que a pessoa vai passar num concurso para ser E militar. que faça a sua escolha. Isso. É a sua escolha. Agora, não pode ser uma imposição por para a educação básica. Perfeito. Que você começa lá com os pequeninhos até a sua fase adolescente, início da sua fase adulta. Você pode escolher ser um Show. militar e contribuir com a segurança pública nos parâmetros que a gente defende da humanização e do combate, sim, ao crime organizado, Sim. porque faz parte isso, mas não como uma política para a educação básica. Jamais, né? Não pode ser, Não. entendeu? E parece que o governo do estado apresentou um relatório aqui, e em Santo André teriam 30 escolas que seriam possíveis de aplicar. E do estado foi 125. E aqui em Santo Estadual. André é 30. Então, Olha, que absurdo, assim, não né? é essa a sociedade que nós queremos. Não dá pra acreditar. Não é essa. Não dá. Nós queremos escola plural, nós queremos escolas que sejam inclusivas, que sejam escolas que utilizem a ciência, a medicina, os estudos que têm de mais avançado no mundo para humanizar e para a gente ter uma sociedade melhor, entendeu? Melhor para os outros, não melhor que os para outros, né? nós, para os outros e com as pessoas, Sim. entendeu? Perfeito. Esses são os valores, os princípios e os conceitos dos quais nós queremos aplicar na educação e na nossa cidade, Show, entendeu? show. Desconstruir essa coisa cruel que infelizmente a gente tem vivido em nossa sociedade. Os espaços de tensão, eles existem, mas a argumentação tem sempre que ser algo pautado Show. nos valores afirmativos e na ciência. Perfeito. Conceito, Beth. Conceito. Bons Obrigado, conceitos. viu, Beth? Obrigada, Eu vou ter que Denis. encerrar. Eu sei também que a sua Eu correria, tô você tá numa correndo. luta, isso aí. Eu tô correndo muito. Mas eu quero te agradecer por você Eu que ter agradeço. assim, vindo de prontidão aí, né, pelo Isso. convite. Já teve essa prestação. Agradecer a todo mundo que tá fazendo isso possível. Não se esqueçam aí, pessoal, ó, se inscreve no canal, curte, compartilha. Vai estar aí nas minhas redes, com certeza vai estar nas redes da Beth também aí. Esse bate-papo que é importante para você conhecer a cidade, para que você tenha a complexidade da cidade de fato aí no seu coração e você ouça as pessoas que têm que ser ouvidas, que estão trabalhando aí também para que a gente possa evoluir, certo? Sermos combativos. Beth, obrigado. Obrigada a você, Um prazer. Denis, e a todas as pessoas que vão nos acompanhar aqui nesse podcast. Obrigada. Todo amor que houver nessa vida. Até a próxima, galera.